Bom, a NASA acabou de soltar a notícia mais maluca de todas. Eles encontraram a evidência mais clara até agora de que a vida pode ter existido em Marte. Então, é isso que você veria se viajasse para lá? Bom, vamos imaginar, né? O mundo ao seu redor é vermelho, mais escuro do que na Terra. Tem uma tempestade de poeira no horizonte. De repente, você avista uma criatura bizarra que faz seu sangue gelar. Ela é muito mais alta que você, com braços e pernas longos e assustadores. A pele dela é laranja e os olhos são enormes. Eles parecem algum tipo de lente brilhante. Pensando bem, tudo faz sentido. A gravidade em Marte é 38% mais fraca do que no nosso planeta. É por isso que essa criatura ficou tão alta. Sabe, quando os astronautas vão para o espaço, eles costumam crescer até 5 centímetros. Tudo porque a gravidade reduzida faz o fluido entre as vértebras deles se expandir. Quanto à pele de cor incomum da criatura, isso é uma proteção contra a radiação solar. Marte não tem um campo magnético global. Não há nada que proteja o planeta da radiação. E, provavelmente, os corpos dos habitantes locais tiveram que trocar a pigmentação de melanina para carotenoides, os mesmos pigmentos que dão cor vibrante às laranjas, cenouras e tomates. Quanto àqueles olhos grandes e bonitos, eles ajudam a criatura a perceber a luz do nosso agora distante Sol muito melhor do que olhos humanos normais. Agora, se essa era a história que você queria ouvir, sinto muito em te decepcionar, porque as formas de vida que descobrimos em Marte são bem diferentes. E ainda assim, para os cientistas, elas não são menos empolgantes. No ano passado, o rover Perseverance, o robô off-road mais caro já feito, encontrou o leito seco de um rio coberto de círculos estranhos e enferrujados. Eles estão chamando esses círculos de manchas de leopardo. De acordo com o cientista da NASA, essas manchas podem ser vestígios de formas de vida antigas que viveram lá bilhões de anos atrás. E agora, os especialistas acham que podem saber como esses pequenos bichinhos marcianos poderiam ter sido. Mais uma vez, não estamos falando de criaturas com olhos ou tentáculos aqui. Marte é um lugar selvagem. Durante o dia, o planeta é torrado, e à noite a temperatura cai para menos 225 graus Fahrenheit. Lá tem baixa gravidade e uma radiação braba. Então, qualquer coisa viva por lá teria sido microscópica, do tamanho de uma bactéria, bem pequena. Se, e é um grande se, algo mais complexo chegou a evoluir no planeta vermelho, teria precisado de superpoderes insanos para sobreviver nessas condições. De qualquer forma, enquanto explorava uma área chamada Bright Angel, o Perseverance avistou essas manchas de leopardo. Os cientistas chamam isso de frentes de reação. Basicamente, são lugares onde rolaram reações químicas há muito tempo. O rover encontrou 2 minerais nessas manchas, vivianita e greigita. Na Terra, a vivianita aparece quando matéria orgânica apodrece, e a greigita é produzida por micróbios, seres vivos minúsculos. Um dos cientistas da equipe disse: esses minerais são exatamente do tipo que encontramos quando micróbios estão envolvidos aqui na Terra. Nas palavras dele, isso pode ser a evidência mais convincente de vida em Marte até agora. Claro, ainda havia a possibilidade desses padrões terem sido formados por processos não biológicos. A natureza pode ter feito tudo sozinha, sem nenhuma ajuda de micróbios espaciais. Mas depois de um ano de testes e revisões, e provavelmente muito café, a equipe diz que está confiante de que isso pode ser uma verdadeira bioassinatura. Então, como seria essa vida marciana, afinal? Veja, hoje em dia, a cratera de Jezero, uma grande bacia de impacto ao norte do equador de Marte, é basicamente só um deserto empoeirado. Mas bilhões de anos atrás, aquele lugar era cheio de água, um verdadeiro lago marciano. Os cientistas acham que, naquela época, a cratera tinha áreas frias e ricas em água, perfeitas para pequenas formas de vida microbiana. Esses micróbios poderiam ter se alimentado de coisas como carbono, enxofre e fósforo presentes nas rochas. E os minerais que eles produziram podem ser o que vemos hoje como aquelas manchas de leopardo. Agora, mesmo que as condições na superfície de Marte fossem insanas, com temperaturas congelantes e toda aquela radiação, os micróbios ainda conseguiam dar um jeito, sobrevivendo no limite dia após dia. Os especialistas destacam que realmente havia água líquida naquela época. Então, isso significa que o planeta vermelho era tecnicamente habitável. Agora, tudo o que temos são esses pequenos vestígios. Não podemos dizer exatamente como eram os marcianos ou como agiam, mas podemos fazer algumas suposições olhando para a Terra. Podemos comparar os micróbios de Marte com as bactérias extremófilas do nosso planeta. Aqueles carinhas resistentes que vivem em lagos salgados, bem no subsolo ou em desertos tão extremos que nem os cactos se arriscam. Outra pergunta é, será que algo maior ou mais sofisticado do que micróbios já evoluiu em Marte? Provavelmente não. Se essas manchas de leopardo forem realmente sinais de vida, os cientistas acham que os micróbios não estavam apenas em um lugar.
Eles provavelmente estavam espalhados por toda parte. O Perseverance está investigando rochas antigas além da cratera Jezero para ver se Marte já teve uma população maior. Mas tem uma coisa. Marte ficou inóspito muito rápido. A vida pode ter surgido nesse planeta mais ou menos na mesma época que na Terra. Mas depois de cerca de 1 bilhão de anos, o planeta vermelho começou a perder sua atmosfera por causa dos ventos solares. Isso transformou Marte em um deserto gelado e seco. O frio extremo, a radiação do Sol e a falta de água teriam tornado praticamente impossível a sobrevivência de qualquer coisa maior do que micróbios por lá. A vida complexa, como animais, levou mais 3 bilhões de anos para aparecer na Terra, e as condições do nosso planeta eram muito mais agradáveis. Se alguma coisa mais avançada chegou a aparecer em Marte, teria que ser tipo um micróbio super-herói com pele grossa, ou então teria que ter a habilidade de se esconder debaixo da Terra, para escapar dos raios UV e sobreviver às temperaturas congelantes. Provavelmente ele sobreviveria com qualquer poça minúscula de água que conseguisse encontrar. Basicamente, como lagartos do deserto, ou aqueles bichos esquisitos que filtram água perto das fontes hidrotermais da Terra. Agora, talvez ainda tenhamos que esperar um pouco antes de encontrar um verdadeiro habitante marciano, mas nada pode impedir a nossa imaginação de viajar. Então, que tal darmos uma espiada em como seriam os habitantes de outros planetas do Sistema Solar se eles existissem e fossem mais complexos do que micróbios? Agora, se fosse uma criatura de Júpiter, provavelmente seria algo parecido com um bicho-tanque das profundezas do mar, com uma carapaça grossa e blindada, olhos enormes e esbugalhados, garras palmadas e brânquias. Todas essas características ajudariam a criatura a sobreviver à pressão absurdamente alta de Júpiter, à radiação e às camadas líquidas intermináveis. Porque nesse planeta, a princípio, tudo é só nuvem. Mas se você for mais fundo, o gás se transforma em um oceano líquido de hidrogênio metálico. Não é de se admirar que os habitantes locais precisariam de toda a proteção que conseguissem desenvolver. Vamos pular para Saturno, com suas nuvens, anéis e mais nuvens. Esse planeta é tão leve que poderia literalmente flutuar em uma banheira cósmica gigante. Aqui, você provavelmente encontraria uma água-viva espacial gigante. Ela flutuaria pela névoa densa, com um corpo em forma de guarda-chuva e tentáculos longos no lugar dos braços. A pressão em Saturno é enorme, e ter um esqueleto só faria com que ela fosse esmagada. Flutuar e se mexer de um lado para o outro é o truque de sobrevivência mais inteligente por aqui. Agora vamos visitar os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Ambos os planetas são como raspadinhas cósmicas de amônia, metano e água. Rapaz, não há terra firme em lugar nenhum, só oceanos gelados sob atmosferas espessas. Aqui, você talvez encontre um anfíbio robusto e musculoso, com membros curtos, dedos palmados e pele escamosa. Tudo isso porque a gravidade nos gigantes de gelo é maior do que na Terra, e o ambiente é congelante. Qualquer criatura que vivesse lá precisaria de membros curtos e fortes para sobreviver à pressão esmagadora, nadar pelos oceanos gelados e se manter aquecida. Voltando para o nosso bairro, a primeira parada é Mercúrio. O Sol aqui é tão próximo que parece 3 vezes maior do que na Terra. As temperaturas variam de congelamento instantâneo a literalmente um forno. Se algo pudesse sobreviver aqui, provavelmente teria a pele de titânio. Seria liso por inteiro e teria olhos parecidos com óculos escuros. Isso protegeria dos raios solares ultrabrilhantes. A questão é que Mercúrio praticamente não tem atmosfera e recebe luz solar intensa. Qualquer ser vivo que ali habitasse precisaria de um corpo capaz de sobreviver ao calor e à radiação, sem derreter ou se consumir pelo fogo. Nossa última parada é Vênus. A pressão ali é como se você estivesse a 1,5 km debaixo d'água. Erupções vulcânicas estão acontecendo o tempo todo, e o ar poderia derreter chumbo. Tropical. E as formas de vida aqui seriam reduzidas a uma massa microscópica. Sem braços, sem pernas e certamente sem rosto. Vênus é extremamente hostil, com uma pressão esmagadora, temperaturas escaldantes e gases tóxicos. Provavelmente, só formas de vida microbianas minúsculas conseguiriam sobreviver aqui. Diante de tudo isso, prefiro ficar com o Arraí. Dê uma olhada nesta criatura. O que você acha que é? Uma planta? Um animal? Ou talvez um fungo selvagem? À primeira vista, este fóssil poderia facilmente ser confundido com qualquer uma dessas formas de vidas antigas. E para ser sincero, os cientistas têm se questionado sobre ele por mais de 150 anos. Mas, ao que parece, estamos finalmente desvendando os mistérios dessa espécie desconhecida. Há muito tempo, durante o período devoniano, as plantas estavam apenas começando a crescer na Terra. As árvores mais altas tinham apenas alguns metros de altura e os animais ainda não tinham desenvolvido a coluna vertebral.
Naquela época, enormes torres naturais de até 8 metros de altura e 90 centímetros de largura, parecendo troncos de árvores cilíndricos e sem galhos, estavam surgindo do chão. Ei, que contraste com as árvores daquele tempo! Quando os cientistas descobriram pela primeira vez os fósseis desses organismos imponentes, ficaram totalmente confusos, pois essas estranhas criaturas pré-históricas não se pareciam com nada que tivessem visto antes. Alguns achavam que eram árvores estranhas com cones, outros imaginaram que poderiam ser plantas subaquáticas como algas gigantes ou líquens, que são parcerias entre fungos e algas. Os objetos misteriosos receberam um nome, Prototaxites. Quando os cientistas os estudaram de perto, sua estrutura interna os fez lembrar de uma série de coisas diferentes. Eles não conseguiam acreditar que um fungo ou alga de 6 metros de altura pudesse ser real, mas era o que os fósseis mostravam. Depois, a maioria dos cientistas decidiu que os prototaxistas eram fungos gigantes, mas ainda assim algo não parecia certo. Em 2007, eles decidiram finalmente explicar o mistério dos prototaxistas e realizaram um teste químico nos fósseis. Assim, observaram os tipos de carbono dentro deles e os compararam com plantas comuns da mesma época. Se os prototaxistas fossem plantas, as proporções de carbono seriam iguais, mas não eram. Isso significa que não eram plantas e recebiam carbono de uma maneira diferente, não por fotossíntese, mas provavelmente mais como os fungos fazem. Por outro lado, não se pareciam em nada com os cogumelos que conhecemos e amamos hoje. Os prototaxistas eram gigantes, provavelmente os maiores seres vivos terrestres da época. E mesmo que essas estranhas criaturas pré-históricas fossem algum tipo de fungo, é estranho que não tenham nenhum parente vivo hoje que se assemelhe a elas. Portanto, se juntarmos tudo isso, parece que os prototaxistas são uma forma de vida totalmente diferente e até então desconhecida que não deixou descendentes. Os prototaxistas não são os únicos organismos não classificados na Terra. Há cerca de 600 milhões de anos não havia peixes, tubarões ou caranguejos. Apenas formas de vida simples, como algas e bactérias, à deriva em mares calmos e rasos. Mas algumas criaturas muito estranhas, completamente diferentes de tudo que vemos hoje, viviam entre eles. Se pareciam com samambaias subaquáticas, permaneciam perfeitamente imóveis e absorviam nutrientes diretamente da água. Essas formas de vida bizarras eram os rangeomorfos, que dominavam os oceanos que naquela época eram repletos de nutrientes. Assim, os rangeomorfos não precisavam de boca, olhos ou músculos para sobreviver, e simplesmente absorviam o que precisavam. Alguns eram tão pequenos quanto um dedo, e outros chegavam a 2 metros de altura. Mas quando a Terra entrou no período cambriano, os oceanos se tornaram muito mais competitivos. Criaturas nadadoras rápidas com membros, olhos e mandíbulas apareceram e comeram o mesmo alimento mais rapidamente, e talvez até tenham ingerido os próprios rangeomorfos. A química dos oceanos também começou a mudar, e as águas ricas em nutrientes se tornaram mais parecidas com os oceanos atuais, onde o alimento flutua em partículas que os animais ativos capturam. Assim, os rangeomorfos desapareceram para sempre, mas os cientistas ainda encontram seus fósseis em todo o mundo preservados em rochas antigas. Eles tinham um incrível design fractal, um padrão que se repetia em todos os níveis, desde os menores ramos até o corpo inteiro. Usando pistas fósseis, os pesquisadores criaram modelos computadorizados em 3D da aparência dos rangeomorfos e descobriram que essas criaturas pré-históricas preenchiam seu espaço de uma forma quase perfeita. Eram como esponjas vivas otimizadas. Mas os pesquisadores ainda não conseguem concordar sobre onde exatamente os rangeomorfos se encaixam na árvore da vida. No início discutiam se eram plantas, animais, fungos ou algo completamente diferente. Agora, a maioria concorda que eram animais primitivos, embora fossem tão diferentes que talvez merecessem seu próprio ramo exclusivo, o que é chamado de clado. E depois houve a Dickinsonia, outra criatura pré-histórica tão estranha que os cientistas não conseguiram chegar a um consenso sobre o que era por quase 100 anos. Alguns achavam que se tratava de uma ameba unicelular gigante. Outros acreditavam que fosse um tipo de líquen, ou talvez um experimento evolutivo fracassado. Essa forma de vida bizarra viveu há cerca de 558 milhões de anos, muito antes do aparecimento de dinossauros, tubarões ou até mesmo insetos. Após muitos anos de estudos, os pesquisadores australianos finalmente conseguiram provar que a Dickinsonia era um animal e possivelmente o mais antigo já encontrado. Eles resolveram o mistério graças a moléculas de gordura fóssil muito bem preservadas, presas na rocha perto do Mar Branco. Essas moléculas eram um tipo de colesterol, o tipo de gordura encontrado nas células animais. Se o colesterol estiver presente, é quase certo que ele veio de um animal, como o DNA animal.
A Dickinsonia viveu milhões de anos antes do que os cientistas pensavam anteriormente, e não se parecia em nada com os animais modernos. Não tinha cabeça, nem boca, braços e pernas, e definitivamente nenhum órgão. Seu formato era oval, como um percevejo gigante ou uma gelatina achatada, com sulcos estranhos ao longo do corpo. Algumas eram minúsculas, mas outras chegavam a 1,5 metros de comprimento, o tamanho de uma pessoa. A criatura não nadava nem andava, ficava apenas deitada no fundo do mar absorvendo nutrientes da água ou coisas pela pele. Era difícil identificá-la porque a maioria dos fósseis veio de rochas de alta pressão, onde o calor havia destruído todo o material orgânico delicado que os cientistas precisavam estudar. Para chegar aos bons fósseis, os pesquisadores tinham que descer de rapel por penhascos de 91 metros, escavar enormes blocos de arenito, jogá-los no chão, lavá-los e repetir o processo. E dentro de uma dessas placas de arenito estava o fóssil que mudou tudo. Isso ajudou a finalmente confirmar que a Dickinsonia era um animal, o que prova que a vida animal complexa existia antes da diversificação cambriana, quando toneladas de novos animais com ossos, olhos e membros apareceram de repente. Os cientistas acreditam que o local onde encontraram esses fósseis pode conter mais pistas sobre a vida antiga. Durante muito tempo, eles não tinham a menor ideia do que era outro grupo de formas de vida antigas, os fungos viscosos. Essas estranhas bolhas gelatinosas que pulsam e escorrem em troncos apodrecidos e no chão da floresta não são fungos como os cogumelos, embora as pessoas tenham pensado que fossem durante anos. Na verdade, são mais parecidas com amebas, organismos unicelulares e moles que podem se movimentar. Existem mais de 900 espécies de fungos de limo em todo o mundo. São achados no solo, nas folhas e principalmente na madeira em decomposição. Os cientistas os encontraram presos em âmbar de 100 milhões de anos atrás e se parecem com os fungos viscosos modernos. Os pesquisadores ainda sabem muito pouco sobre como os fungos de limo interagem com outras espécies, qual o papel que desempenham nos ecossistemas ou como pensam sem um cérebro, nervos ou um centro de controle. Mas, de alguma forma, podem tomar decisões e se adaptar ao ambiente. Isso os torna muito parecidos com insetos sociais, como formigas ou abelhas, em que nenhum inseto está no comando, mas a colônia ainda trabalha em conjunto como um grupo inteligente. Os cientistas treinaram fungos de limo mesmo sem cérebro para resolver labirintos apenas respondendo a substâncias químicas e aprendendo com seu ambiente. Uma maneira de esses organismos aprenderem é por meio de um processo chamado habituação. É como se você se acostumasse com a água fria depois de pular em um lago ou parasse de perceber um zumbido irritante depois de alguns minutos. Isso é o seu cérebro ajudando a sintonizar algo inofensivo. Alguns fungos de limo também podem fazer isso. Se entrarem em condições desagradáveis, como ambientes salgados, secos, ácidos ou químicos, eles os evitarão no início, mas se houver alimento do outro lado, acabarão se acostumando e passarão por ele. E se você deixar o fungo de limo dormente e acordá-lo 1 ano depois, ele ainda se lembrará de como lidar com o sal. E até parece ser capaz de decidir para onde ir com base no local onde encontrou alimento no passado. Com mais e mais descobertas de espécies desconhecidas, os cientistas podem traçar um quadro melhor do passado biológico da Terra. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência. É o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas. Essa corrente oceânica, chamada de Corrente Circumpolar Antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento.
Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientosaurus da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida. Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra.
Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 quilômetros de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 quilômetros de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo. Obrigado, urânio-235, algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Ok, veja se isso soa como uma segunda-feira ruim para você. De manhã, os aviões se chocam uns com os outros. Os trens saem dos trilhos e os médicos não conseguem ajudar as pessoas nos hospitais. À tarde, milhares de pessoas em bancos exigem que suas dívidas de milhões sejam canceladas. Os postos de gasolina não funcionam e os cartões de crédito não pagam nenhuma de suas compras. Televisão, rádio, consoles de jogos. Tudo isso agora é inútil. Parece que um apocalipse começou, mas relaxe. Esse desastre hipotético chamado bug do Y2K poderia ter ocorrido em 1º de janeiro de 2000. E a causa desse desastre poderia ter sido 2 dígitos, 0 e 0. O quê? Sim, 2 zeros poderiam ter destruído nossa vida digital. Felizmente, há 25 anos, as pessoas conseguiram impedir o caos. O apocalipse semelhante mais próximo, chamado de epocalipse, pode acontecer em 19 de janeiro de 2038. Sim, parece complicado e incompreensível, mas vamos mergulhar na atmosfera retrô e descobrir o que é esse bug do Y2K. Então, estamos no final de 1999. Vamos nos divertir como se fosse. As tecnologias de computador dominam o mundo. Jogos com gráficos 3D, programas úteis, sistemas bancários, digitalização total e, é claro, pensamentos de que o cyberpunk dominará o mundo em cerca de 20 anos. A humanidade está se preparando para comemorar o novo milênio, mas engenheiros e programadores de todo o mundo estão soando o alarme.
Nas décadas de 1960 e 1980, quando os profissionais de informática estavam criando o software, eles usavam um código de 2 dígitos para indicar o ano. Em vez de 1989, era simplesmente 89. Em vez de 1996, tínhamos 96. Mas o que os impedia de escrever a data completa? Naquela época, 2 dígitos adicionais ocupavam muita informação. O armazenamento de tantos dados era caro. E os servidores com esses dados ocupavam muito espaço. Tudo correu bem por um longo tempo. Bancos, aeroportos, companhias de seguro, grandes corporações e hospitais usavam computadores para trabalhar com eficiência. Os programas calculavam datas, criavam cronogramas, estimavam pagamentos, formavam filas de espera em hospitais e assim por diante. Para as pessoas era o ano de 1997, mas para o software era 97. Então, para nós, era o ano de 1998, mas para os computadores era 98. O ano de 1999 era 99 e o ano 2000 era 00. Pare! Era aí que o problema estava escondido. Nós, humanos, sabemos que 00 significa o ano 2000, mas os computadores consideravam 00 como o ano 1900. E esse pequeno bug do milênio prometia grandes problemas. Por exemplo, no sistema bancário, você toma um empréstimo com uma determinada taxa de juros. O banco cobra juros sobre o valor do empréstimo todos os dias. A cada 24 horas, você acumula esse pequeno valor. Mas então chega 1º de janeiro de 2000 e o programa bancário calcula a porcentagem acumulada em 100 anos. Digamos que você deva $1 de juros hoje. Após o bug do milênio, você terá uma dívida de $36.500. Esse valor será ainda maior no dia seguinte. Obviamente, há um erro aqui, mas milhares de clientes bancários serão afetados por esse erro e centenas de bancos estarão enfrentando esse problema. Um pequeno erro no programa de computador pode levar a um colapso econômico. Transferências de dinheiro, comissões, impostos, tudo será arruinado. As pessoas terão que voltar a usar o bom e velho dinheiro vivo. Vamos seguir em frente. Usinas de energia. Os computadores nessas estações verificam a pressão da água, a tensão, os níveis da radiação e a distribuição de energia na cidade. Esse poder de computação exige manutenção regular. Digamos que a manutenção deva ser feita hoje, mas devido ao bug do Y2K, o cronograma é interrompido. Isso levará a falhas no funcionamento da estação. As cidades podem ficar sem luz e eletricidade. E as viagens aéreas? As informações sobre voos e datas de partida e chegada são armazenadas em computadores. Mas o bug do Y2K acabou de mudar toda a programação para 1900. O horário exato de embarque, a escalação de turnos dos controladores de tráfego aéreo e inúmeras outras coisas necessárias para o funcionamento adequado dos aeroportos, tudo vira um caos. E ao mesmo tempo, os aviões ainda estão voando no céu. É claro que essa bagunça pode levar a acidentes aéreos. O mesmo acontece com os trens. Programas especiais mudam automaticamente a direção dos trilhos em um determinado horário. Mas agora, toda a programação é interrompida. 2 trens de carga que transportam combustível podem colidir um com o outro. Bom! E isso é só o começo. Os desastres acontecem nas estações de trem e no metrô. Os navios correm o mesmo risco. Os navios de carga estão atrasados nos mares e oceanos. Os portos estão transbordando de barcos. Navios gigantes se chocam uns contra os outros. Toneladas de carga estão caindo no fundo do mar. O problema do Y2K afeta não apenas o software, mas também o hardware. O primeiro são os programas que dão comandos a um computador. O hardware é o equipamento que o computador usa para executar os comandos. Mas, felizmente, o apocalipse não aconteceu. Engenheiros e programadores de todo o mundo atualizaram os computadores a tempo. A solução foi simples. Eles expandiram a data para um número de 4 dígitos. O que era 99 se transformou em 1999. O 00 se tornou 2000. Apenas 2 dígitos adicionais. Mas as pessoas trabalharam muito e gastaram bilhões de dólares para atualizar tudo até 1º de janeiro de 2000. No entanto, o problema não foi resolvido em todos os lugares. Alguns equipamentos de radiação falharam em uma instalação de energia nuclear no Japão. Ele simplesmente parou de funcionar. Felizmente, não ocorreu nenhum desastre, pois havia instalações de backup. O bug do Y2K prometia problemas globais, mas, no final, nada de terrível aconteceu.
Por esse motivo, muitas pessoas começaram a acreditar que o Y2K era uma farsa ou uma lenda urbana sobre o fim do mundo. Mas uma situação semelhante pode acontecer em 2038. Vamos chamá-la de Apocalipse do Y2K38. O fato é que a hora na maioria dos computadores começou a 000000 em 1º de janeiro de 1970, e muitos programas não contam dias e meses, mas segundos. Essa forma de contagem de tempo é chamada de tempo Unix. Ele ainda está calculando quantos segundos se passaram nos últimos 55 anos. Provavelmente é um número enorme, com inúmeros dígitos, mas muitos computadores antigos usam um sistema de 32 bits. Isso significa que eles convertem esse número em um código binário composto de uns e zeros. Por exemplo, 000001 em 1º de janeiro de 1970, no código binário, se parece com um monstro cheio de zeros. Quer contar? Eu também não. O problema é que o número de combinações de uns e zeros é limitado. Esses computadores antigos usam um sistema de 32 bits, o que significa que só cabem 32 slots. Portanto, quando 2.147.483.647 segundos se passarem desde 1º de janeiro de 1970, esses espaços serão preenchidos. E isso ocorrerá exatamente às 3h14:07 UTC, de 19 de janeiro de 2038. Nesse momento, a pontuação binária mudará para um número negativo e retornará a 13 de dezembro de 1901. E bem, eu também não estava por aqui naquela época. Só que, desta vez, o problema será muito pior do que poderia ter sido em 2000. Agora, o mundo inteiro é baseado em tecnologia. Portanto, você provavelmente pode imaginar o que acontecerá em 2038. Sites, redes sociais, satélites. Literalmente tudo estará sujeito a interrupção global. Até mesmo um segundo de interrupção pode fazer com que sites como Reddit ou Facebook caiam. As pessoas perderão bilhões de dólares se o Instagram delas parar de funcionar por 1 hora. E como a IA reagiria a esse problema? Felizmente, é improvável que esse apocalipse digital aconteça. Ainda temos muito tempo até 2038. Tudo o que precisamos fazer é atualizar nossos computadores para sistemas de 64 bits. De fato, a preparação para essa atualização começou em 2003. As empresas de desenvolvimento de hardware começaram a publicar informações para os clientes sobre a necessidade de atualizar para 64 bits há mais de 20 anos. Grandes corporações como a Microsoft e a Apple podem facilmente atualizar seu hardware. Mas e quanto a algumas empresas antigas ou estações de trem esquecidas que ainda terão sistemas de 32 bits, sistemas automáticos de iluminação em prédios antigos, micro-ondas com software antigo e muitas outras coisas deixarão de funcionar. Em termos globais, isso não levará o planeta ao caos, mas as pessoas com telefones desatualizados podem ficar muito surpresas ao se verem de volta a 1901. De qualquer forma, o problema tem solução. Ao contrário do que acontecia em 2000, agora temos muito mais recursos tecnológicos para atualizar todos esses sistemas. A IA, a digitalização global, os processadores potentes e os bancos de dados gigantescos nos ajudarão a garantir uma transição fácil e eficiente. Quando o mundo inteiro mudar para o sistema de 64 bits, esqueceremos os problemas com datas, pois o limite de tempo do Unix aumentará para mais de 292 bilhões de anos, o que é mais longo do que a Terra durará. Portanto, acho que estaremos seguros com a questão do tempo digital. Se você está escolhendo um lugar para passar as férias, deve definitivamente olhar para esta lista. E então lembrar-se de nunca visitar nenhum destes lugares. Eles são incrivelmente perigosos e é uma luta para existir vida neles. Este é o campo geotérmico da Etiópia, Dallol. Com piscinas verdes tóxicas e areia cor de laranja brilhante, a paisagem aqui se assemelha a outro planeta. Os cientistas acreditam que ele tem uma boa semelhança com a superfície da lua de Júpiter, Io. Os tons amarelos e laranja brilhantes gritam avisando que o lugar é venenoso. Estes instintos estão certos. Dallol é cheio de enxofre, o que o torna inabitável. Este local parece muito maluco porque, na verdade, fica na boca de um vulcão. O que é ainda mais estranho é que, ao contrário dos vulcões normais, este é invertido. A maioria deles sobe em direção ao céu como montanhas, mas Dallol é recuado. Sua boca fica 48 metros abaixo do nível do mar. A superfície acima dele é coberta com reservatórios de água, solo e formações minerais malucas que parecem recifes de coral. Tudo isso é formado pela atividade do magma, cerca de 4 quilômetros abaixo do solo.
O magma aquece a água do solo e ela começa a subir através de camadas de sal. Quando o vulcão está ativo, ele produz muito mais magma, o que força mais água para a superfície. Isso traz minerais e eles criam o falso recife de coral. Os visuais de tirar o fôlego em Dalol não terminam nas formações minerais. Há até um lago roxo e amarelo. No entanto, você não gostaria de se arriscar a nadar nele. A temperatura é maior do que da água em ebulição. O calor é uma das principais razões pelas quais esse não é o destino perfeito para férias. A temperatura média ali é mais alta do que em qualquer outro lugar na Terra, cerca de 34 graus Celsius. Em comparação, a temperatura média nos Estados Unidos é de cerca de 12 graus. Nessa parte do globo quase nunca chove, então é um dos locais mais secos do planeta também. Surpreendentemente, já viveram pessoas neste clima incrivelmente hostil. Porém, a pequena aldeia foi evacuada, deixando Dalol deserta. Embora apresente a temperatura média mais alta da Terra, existe um lugar com o maior pico de temperatura já registrado. O Vale da Morte, na Califórnia, atingiu 56 graus Celsius em um ponto. Isso é tão quente que não daria para fritar um ovo sobre uma rocha lá, pois ele queimaria em segundos. Ao contrário de Dalol, lá nem sempre é tão hostil. Pode ser confortável para os humanos de novembro a fevereiro, e tem até chuva e neve. A temperatura pode nem ficar longe da que você tem em casa. Esse vale também é o lar de algumas pedras que foram apelidadas de rochas deslizantes. Elas são enormes, ficam no fundo de um lago seco e às vezes se movem sem que ninguém saiba o porquê. Pesam várias centenas de quilos e não seria possível para uma pessoa movimentá-las. Então esse processo foi um total mistério por anos. Depois de um tempo, os cientistas notaram que as pedras se moviam com pouca frequência. Talvez apenas uma vez a cada 3 ou 4 anos. E só por alguns metros também. Usando essas informações, eles finalmente perceberam que as rochas estavam realmente sendo movidas sempre que ficava um frio congelante. Nas noites mais frias, no fundo do lago seco, uma fina camada de gelo começava a se formar. Então o vento começava a mover as rochas lentamente, a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto, ao longo do fundo do lago. Elas só percorriam uma pequena distância, pois o gelo não era tão frequente. Viajamos do lugar mais quente do planeta para o mais frio, a estação Vostok, na Antártica. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi registrada aqui, 89 graus negativos. Isso é 18 vezes mais frio do que a sua geladeira. No entanto, não é só um frio congelante. A estação fica localizada a uma altitude de 3.500 metros, por isso há muito menos oxigênio, o que pode causar tontura e problemas respiratórios. As pessoas que trabalham aqui vivenciam a noite polar. Isso significa que passam 120 dias por ano na escuridão total. Todas essas condições extremas se combinam para torná-lo um dos pontos mais perigosos do planeta. Existe outro lugar chamado Vale da Morte na Rússia. Ele não é perigoso por causa de altas temperaturas ou por ser seco. Em vez disso, ganhou essa fama em razão de alguns eventos místicos assustadores. Algumas pessoas viajando pelo deserto russo toparam em estruturas estranhas que se pareciam um pouco com caldeirões gigantes semi-enterrados. Os viajantes os utilizaram como abrigo das intempéries, e alguns desapareceram sem deixar vestígios. Quando as pessoas voltaram para a mesma área, adoeceram. Ninguém entendeu o que eram os caldeirões ou o que estava acontecendo, então eles começaram a ganhar uma reputação de serem sobrenaturais. O vale tem sido objeto de uma série de investigações, nas quais pesquisadores tentam desvendar o mistério da área. Eles fizeram expedições exploratórias e até tiveram uma visão melhor da situação olhando de cima. Em uma dessas expedições, um piloto descobriu um novo caldeirão. Porém, quando ele pousou e o encontrou, percebeu que era na verdade apenas a abertura para uma pequena caverna. O entendimento moderno é que todos os caldeirões eram de fato somente estranhas formações rochosas e entradas para cavernas. Os viajantes cansados e confusos estavam só perplexos com a sua aparência incomum. As doenças e desaparecimentos foram provavelmente resultados dos gases perigosos liberados na atividade geotérmica local. Na realidade, os aventureiros provavelmente estavam acampados em uma área com acúmulo de CO2 ou outros gases tóxicos. Muitos desses lugares são tão perigosos que dificultam a sobrevivência até das bactérias mais resistentes. E alguns são muito perigosos por causa das criaturas que vivem neles. A Ilha das Cobras é próspera e cheia de vida, mas é tão inabitável para as pessoas quanto os outros lugares desta lista.
Ela fica a cerca de 35 quilômetros da costa do Brasil e abriga algumas das serpentes mais venenosas do mundo. Há quem diga que poderia haver até 500 mil delas no total. No entanto, isso parece ser um exagero. Na realidade, provavelmente existem apenas cerca de 4.000 cobras venenosas. O movimento dos solos as prendeu na ilha há muitos anos. Inicialmente, havia uma faixa de terra ligando a ilha ao continente, mas com o tempo, a mudança do nível do mar e os movimentos do solo interromperam essa conexão. As cobras e alguns outros animais ficaram vivendo isolados na ilha. Não é que você não deveria visitá-la, na verdade, é proibido pisar nela, a menos que se tenha uma permissão especial para pesquisar a vida selvagem de lá. A medida existe para proteger as pessoas das cobras venenosas e proteger as espécies raras da humanidade. O único objeto feito pelo homem na ilha é um farol, construído para ajudar os navios a evitarem a aproximação do local. Depois que ele foi erguido e automatizado, os humanos deixaram a ilha para sempre. Outros lugares perigosos foram criados pela própria humanidade. Um dos mais malucos é a estrada Camino a los Yungas, na Bolívia. Este é um trecho de estrada de cerca de 70 quilômetros que percorre as montanhas. A faixa estreita é feita na lateral da falésia, com um penhasco abrupto de um lado. Se você olhar pela janela, verá um abismo de 600 metros que parece sem fim. O local é descrito como uma ciclovia, mas muitas vezes você pode ver caminhões enormes viajando ao longo da estrada. Isso pode causar grandes problemas, pois a via não é larga o suficiente para que 2 veículos grandes passem um pelo outro. Cerca de 300 carros desaparecem aqui todos os anos. As constantes quedas de pedras, as cachoeiras, a neblina e a chuva tornam este lugar ainda mais perigoso. A Bolívia é o lar de outro local perigoso que você não gostaria de se arriscar a visitar: o Parque Nacional Madidi. Trata-se de uma vasta selva, maior do que mais de 20 cidades de Nova York. Toda a área é repleta de plantas, animais e insetos perigosos. É altamente desaconselhável visitar o parque sem estar acompanhado por especialistas. Ao contrário dos humanos, alguns seres vivos podem sobreviver em condições incrivelmente hostis. A porta para o inferno, no Turcomenistão, seria completamente impossível de ser visitada por qualquer ser humano. A terrível cratera foi criada quando um campo de gás entrou em colapso. Isso liberou todos os gases perigosos. Então, os cientistas decidiram incendiá-la para evitar que envenenasse a área circundante. O fogo foi aceso há 50 anos e ainda queima até hoje. A temperatura no fundo da cratera é extremamente alta, mas algumas bactérias encontraram uma maneira de sobreviver, mesmo ali. Elas são totalmente exclusivas desta pequena área e vivem completamente no meio das chamas. Da mesma forma, a vida também pode existir em temperaturas extremamente baixas. Os cientistas perfuraram um poço de 3.600 metros de profundidade no gelo da Antártica. Nesses pedaços de gelo escavados, encontraram uma bactéria desconhecida. Não temos ideia de como ela poderia sobreviver a temperaturas tão extremas. Além do mais, as bactérias podem existir até mesmo no espaço. Os cientistas encontraram uma espécie na superfície externa da Estação Espacial Internacional. Ela passou 3 anos lá, em temperaturas extremamente baixas e intensa radiação solar, e ainda sobreviveu. Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a 6ª lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há 2 grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa.
E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de 2 picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre.
Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar. Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou, se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros.
Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c. Ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra. Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações.
Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. Nossa Lua pode estar escondendo mais bolsas de água do que os cientistas imaginavam. A superfície dela é cheia das chamadas armadilhas frias, ou seja, regiões que ficam cobertas por sombra o tempo todo. Se pudesse ficar perto de um dos polos da Lua, principalmente o sul, você veria essas sombras por toda parte. São 39 mil quilômetros quadrados delas. Há armadilhas frias minúsculas, com apenas 1 centímetro de largura. E existem também centenas de milhares das grandes. Essas regiões estão mergulhadas na eterna escuridão e podem estar há bilhões de anos sem receber um raio de sol sequer. Agora os cientistas acham que elas estão escondendo mais do que imaginávamos. Inclusive, pequenos fragmentos de gelo do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Embora em pequena quantidade, essa água poderia matar a sede dos astronautas ou ser usada para abastecer um foguete. Grande parte da água poderia ser armazenada em vidro ou entre os grãos da superfície da Lua. Há uma teoria que diz que 40 mil quilômetros quadrados da superfície lunar poderiam ter a capacidade de armazenar água. Mas isso só pode ser comprovado depois que alguém for lá ver pessoalmente ou enviar sondas capazes de escavar a superfície. A Lua não é totalmente branca e sem cor. Os astronautas do voo espacial Apollo, que pousaram lá em 1969, disseram que a Lua era meio marrom. Estudos posteriores mostraram que algumas regiões lunares mais escuras apresentam tons marrons e azuis. As regiões mais altas são amareladas, com leves traços na cor creme e em rosa. As cores não são as mesmas por toda parte, por causa das diferentes quantidades de metais presentes na Lua, como o titânio ou o ferro dos minerais da superfície. Nossos olhos não são sensíveis o suficiente para captar essas diferenças daqui da Terra. Grande parte da superfície lunar é composta por minerais que são naturalmente cinzentos, e essa é a cor que geralmente vemos daqui. Quando alguém vai para o espaço, não consegue caminhar sobre o chão. Não há gravidade, então não é preciso usar calçados. É por isso que os astronautas usam apenas um par de meias ou 2, caso estejam com frio. Mas uma coisa estranha pode acontecer com os pés deles enquanto estão lá em cima. Primeiro, se tiverem calos, estes podem cair depois de um tempo. Um astronauta descreveu sua experiência e diz que as solas dos seus pés se tornaram muito macias, enquanto a pele de cima do pé ficou muito áspera, como se fosse pele de jacaré. Ele forçava a parte de cima dos pés para se movimentar, quando usava trilhos para os pés na estação espacial, onde a tripulação ficava. As coisas não são fáceis lá em cima. Os astronautas da Estação Espacial Internacional têm que usar trilhos para pés e alças para se manter estáveis quando precisam executar tarefas simples, como fazer a barba. Ao se exercitar, eles podem prender seus pés dentro dos tênis do equipamento de exercício. Astronautas precisam se exercitar muito mais do que quem está na Terra, cerca de 2 horas todos os dias, porque o corpo humano não está acostumado a se movimentar ou a fazer coisas que normalmente faríamos sem a ação da gravidade, que praticamente nos mantém grudados no chão. Além disso, se você ficar no espaço por mais tempo, pode perder muita massa óssea e muscular. Por exemplo, é possível perder quase 20% de sua massa muscular se você passar apenas 11 dias em um ambiente sem gravidade. Mas, se estivesse lá em cima, não seria necessário usar pesos, certo? A falta de gravidade os afeta também. Em vez disso, os astronautas usam um aparelho equipado com 2 cilindros que criam um vácuo e permitem que eles empurrem uma barba comprida.
Na estação espacial, você também pode usar uma bicicleta e uma esteira. Sabia que a NASA gastou milhões de dólares desenvolvendo uma caneta que pode ser usada em locais com zero gravidade? Um lápis não é a melhor solução para viagens espaciais. Eles costumam se quebrar e soltar pedaços, deixando uma poeira de grafite para trás. Além disso, são feitos de madeira, o que traz um alto risco de incêndio dentro da cápsula pressurizada e rica em oxigênio. É por isso que até uma coisa simples do dia a dia, como um lápis, pode ser fatal no espaço. Assim, eles precisaram inventar uma caneta espacial, que escreve de forma nítida e firme, e a tinta flui sem precisar da gravidade. Ela usa nitrogênio comprimido para forçar a tinta a chegar à ponta. Desse modo, você consegue escrever enquanto está flutuando de cabeça para baixo, e até se estiver debaixo d'água. Mesmo quando estão no espaço, os astronautas enfrentam problemas cotidianos, como aquela coceira desagradável no rosto. O pior é que não dá para meter a mão no rosto e aliviar essa sensação quando se está com o capacete espacial. Eles precisam improvisar, então às vezes coçam o lugar com o microfone que fica preso no capacete. Às vezes, prendem pedacinhos de velcro dentro do capacete para essa finalidade. Um dos problemas mais complicados em viagens espaciais refere-se a proteger os astronautas dos efeitos da radiação. Nosso corpo ainda não evoluiu a ponto de lidar bem com tempestades de próton e raios cósmicos vindos do Sol. Claro, os trajes espaciais e os outros equipamentos são essenciais. Algumas pesquisas também mostraram que uma alimentação rica em antioxidantes, incluindo vegetais como espinafre, tomate e beterraba, ajuda muito na redução dos efeitos da radiação. Os astronautas nem sempre usaram trajes espaciais brancos. No primeiro projeto de voo espacial tripulado da NASA, chamado de Projeto Mercury, eles usavam trajes prateados, mas nenhum dos astronautas saiu da nave para explorar o vácuo do espaço naquela ocasião. A cor prata não é boa para isso, pois os trajes espaciais precisam ser altamente refletivos. E o branco é ótimo nesse quesito. Essa cor é a que mais reflete radiação no espaço sideral. Estamos na Terra, o que significa que a atmosfera é como um escudo que nos protege dos 77% de radiação que vem do Sol. Mas os astronautas não têm essa proteção lá em cima, então ficam vulneráveis a queimaduras solares de alto grau e a temperaturas extremamente altas. O traje espacial branco tem o mesmo efeito da tinta branca das paredes, que ajuda a manter o ambiente mais fresco. Cores mais claras absorvem 35% menos calor. Mas o branco não é a única cor no armário deles. Quando estão indo para o espaço ou voltando para a Terra, eles costumam vestir um traje alaranjado. Essa é uma cor que chama a atenção. Se alguma coisa der errado durante o pouso e os astronautas tiverem que sair da nave às pressas, a equipe de resgate poderá vê-los com mais facilidade. Mas os tempos mudaram e hoje temos ferramentas mais sofisticadas para localizar astronautas que precisam de ajuda, como rastreadores e transmissores GPS. Assim, os trajes não precisam mais ser alaranjados. Estamos flutuando pelo espaço. Tudo está quieto e você segue apreciando a vista magnífica da escuridão e do infinito, cheio de bilhões de estrelas, planetas, cometas, sóis, luas e tantas outras coisas que provavelmente jamais descobriremos. 95% do nosso universo continua sendo um mistério para nós, mas, pelo menos a vista é maravilhosa. Mas isso tudo só é bom se você estiver preso dentro de uma nave. E se algo der errado na sua caminhada espacial e você se desprender? Aí a cena muda de figura e o sonho vira pesadelo em questão de segundos. Contudo, não se preocupe, a NASA desenvolveu uma unidade de propulsão, parecida com uma mochila, é a Safer. Ela dispara nitrogênio comprimido de 24 propulsores, levando o astronauta para um local seguro. Em tese, você pode liberar gás do seu traje espacial também. Ou talvez jogar uma ferramenta para a direção oposta, a fim de empurrar seu corpo para frente. Mas isso é traiçoeiro. Poderia ser preciso jogá-la precisamente de forma alinhada com o seu centro de massa. Caso contrário, você começaria a girar descontroladamente. E antes que se desse conta, ficaria tão desorientado que não saberia para onde ir, mesmo se pudesse. Mas a Safer detecta a rotação de forma automática e usa seus jatos para manter você consciente e levá-lo a um lugar seguro. Cientistas levaram 10 dias para ensinar um peixinho dourado a dirigir um carro. Eles o levaram a mover seu próprio tanque em direção a certo alvo. Como recompensa, o peixe ganhou um petisco. Essa pesquisa pode nos ajudar a navegar pelo espaço algum dia. Deve haver certo mapeamento acontecendo em nossas mentes. É assim que conectamos nossas partes corporais e nossos movimentos às mudanças que enfrentamos quando estamos no espaço. E é assim que sabemos quão longe podemos esticar o braço para alcançar uma xícara de café sem ir longe demais e derrubá-la. O controle do movimento não é o mesmo sem a força da gravidade. E precisamos ter certeza, a respeito de esses mapas mentais, conseguirem diferenciar mar e terra firme.
precisamos saber se é algo universal. Então, quando digo que os cientistas ensinaram o peixe a dirigir, isso basicamente significa que, se o peixe viu algo, ele deve tocar a parede do aquário que está virada para a direção desejada. Assim, os cientistas podem guiar as rodas e movê-las para onde o peixe quer ir. Bum! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos. Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol. O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco. Houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de Girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau! Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos. Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A.
O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar. Nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias: 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço. 3 milhões e meio de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu. Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz. E eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica. Mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário. Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima. Mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado: uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário. Faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz, dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes,
foi 1/100º de 1 bilionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang. A vastidão infinita do universo contém infinitas possibilidades e segredos. E eis uma das perguntas intrigantes: como seria a vida e nós como humanos em outros planetas? Imagine um mundo onde as leis da física, o meio ambiente e as condições são amplamente diferentes daquilo a que estamos acostumados. Como nos adaptaríamos e evoluiríamos para sobreviver nestas novas e estranhas terras? Vamos ver. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e tem uma atmosfera fina. As temperaturas lá são extremas, com o lado diurno alcançando mais de 420 graus Celsius e o lado noturno caindo para menos 180 graus. Então, o que podemos fazer para sobreviver a essas temperaturas malucas e a radiação solar constante? Talvez possamos nos transformar magicamente em metal. Por exemplo, o titânio e a platina podem tolerar perfeitamente altas temperaturas. Mas falando sério, existe uma opção. Poderíamos nos instalar no subsolo, onde as temperaturas não são tão extremas. Se vivêssemos no subterrâneo, poderíamos evoluir para ter grandes olhos para melhor captar a luz. Poderíamos também evoluir para ter pele mais espessa para nos proteger da radiação intensa. Basicamente, temos duas opções: nos tornarmos de metal ou nos tornarmos toupeiras. Vamos passar para Vênus. Este planeta é extremamente hostil. Antes de tudo, Vênus é conhecido por sua atmosfera espessa, do tipo mais tóxica que seu ex. O planeta inteiro está coberto de dióxido de carbono e sua superfície é absolutamente seca, o que o torna incrivelmente quente. A temperatura média está em torno de 450 graus Celsius, tornando um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar. Além disso, não se esqueça da pressão insana. Ficar em pé em Vênus seria como ficar a 900 metros debaixo d'água. Somente micróbios da Terra particularmente resistentes poderiam sobreviver em tais condições. Portanto, se você quiser viver em Vênus, talvez tenha que se tornar um micróbio. Mas, infelizmente, como não somos micróbios, teríamos que usar equipamentos especiais para sobreviver lá. Talvez tivéssemos que desenvolver um exoesqueleto resistente ao calor para nos proteger, bem como obter novos pulmões capazes de filtrar os elementos tóxicos contidos na atmosfera. Vamos falar sobre nosso irmão vermelho favorito, Marte. A primeira mudança perceptível depois de algumas centenas de anos seria seu novo esqueleto. A gravidade em Marte é muito mais fraca do que a da Terra, portanto seus músculos e ossos encolheriam. Para compensar esta diferença, você teria que comer mais e provavelmente começar a ir à academia. Além disso, você teria que se adaptar à baixa pressão atmosférica e a temperaturas mais frias. Você precisa reter o calor, certo? Isso significa que seria necessária uma camada mais grossa de gordura corporal. Desculpem, amigos, mas em Marte podemos engordar mais. Outro motivo para começar a fazer exercícios. Outra grande mudança ocorreria em sua pele. Ela é como uma grande barreira que o protege de coisas nocivas como bactérias, luz ultravioleta, aparência totalmente assustadora e assim por diante. Então, o que aconteceria com ela? Muito provavelmente você ficaria laranja por causa dos carotenoides, um tipo de nutriente que você pode obter de alimentos como cenouras, batatas, tomates e assim por diante. Eles protegem muito bem contra a radiação ultravioleta de Marte. Eles têm apenas um lado negativo. Ao comer muitas abóboras do mercado de agricultores marcianos, você vai gradualmente começar a ficar laranja. Mas talvez não seja tão ruim assim. Talvez a vida em Júpiter fosse mais fácil? Sim. Não tem terra firme lá. Este planeta é composto de hidrogênio e hélio e é referido como um gigante de gás. Você simplesmente flutuaria como em uma enorme nuvem. E mesmo se conseguisse pousar e tentasse caminhar, seria como se você se movesse através de uma névoa super grossa. Então, como evoluiríamos em Júpiter? Primeiramente, poderíamos nos tornar muito maiores em tamanho para suportar as imensas pressões. Em segundo lugar, as flutuações de temperatura de lá são enormes. A superfície é terrivelmente fria e a temperatura sob as camadas externas da atmosfera sobe significativamente. Em terceiro lugar, se você vivesse em Júpiter, não haveria linguagem verbal. Este gigante de gás absorve ondas de rádio, portanto, mesmo se você estivesse falando, ninguém te ouviria. Também não haveria música, portanto não haveria festas. E qual é o objetivo, então? Talvez pudéssemos nos comunicar com a linguagem dos sinais.
Mas isso também não é tão simples assim. Júpiter está cheio de ventos selvagens e nuvens de tempestade, então é improvável que você consiga ver alguma coisa. Portanto, mesmo se evoluíssemos lá de alguma forma, parece que nossa vida não seria nada fácil. Antes de pousar em Saturno, você provavelmente gostaria de verificar seus icônicos anéis. Mas você não seria capaz de fazer isso porque os anéis de Saturno consistem de um monte de partículas de gelo voando no espaço. Portanto, seria extremamente difícil aterrissar. Então vamos direto para o planeta em si. A princípio pode parecer que Saturno não é ruim para nós. Algumas camadas desse gigante de gás têm temperaturas bastante agradáveis. Se mergulharmos mais fundo no planeta, ele fica surpreendentemente quente, até menos 3 graus Celsius em sua segunda camada. Esta é uma temperatura média em países como a Suécia e o Canadá, mas infelizmente esta é apenas uma dessas camadas. O resto do planeta é incrivelmente frio, portanto, para sobreviver em Saturno, teríamos um grande desafio. Além do frio, teríamos que lidar com um ambiente severo do planeta, incluindo suas intensas tempestades, ventos fortes e radiação. Para nos proteger dessas condições, precisaríamos evoluir para a pele dura novamente, encontrar algum isolamento e assim por diante. O próximo planeta é Urano. Ele tem um ambiente muito diferente da Terra, com temperaturas muito mais frias, falta de uma superfície sólida e uma atmosfera muito diferente. É como outro Júpiter, mas com vibrações azuis. Mas não é tão ruim assim. Há até mesmo água em Urano. O único problema é que o planeta está cheio de amoníaco, aquela coisa desagradável que usamos para a limpeza. Portanto, não se surpreenda se você sentir aquele cheiro desagradável. Além disso, fica incrivelmente frio lá, como um inverno quase interminável. Então, como seria sobreviver em um ambiente tão escuro e árduo? Precisaríamos de uma pele mais espessa novamente para enfrentar temperaturas extremas. E mais uma vez, precisaríamos de olhos maiores para ver melhor em toda esta escuridão. Poderíamos até ter que desenvolver um novo sistema auditivo, como o dos golfinhos. Isso não seria divertido? Vamos passar para Netuno. Se os seres humanos evoluíssem lá, precisariam se adaptar às suas duras condições. Netuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, é outro gigante de gás. A única diferença é que este planeta pode ter um núcleo sólido. Se vivêssemos nesse planeta, precisaríamos flutuar ou nadar em sua atmosfera rica em metano. Também precisaríamos desenvolver brânquias, ou algo parecido para respirar. Basicamente, nos transformaríamos em répteis espaciais ou peixes cósmicos. A gravidade em Netuno é ligeiramente mais forte do que a da Terra, mas ventos fortes dificultam a permanência em um só lugar. Para resistir ao vento, precisaríamos ser muito mais pesados. Mais uma vez, é preciso comer muito e trabalhar os músculos. Sim, tecnicamente não é um planeta, mas nós ainda o amamos e não podemos esquecê-lo. Um mundo pequeno, distante e incrivelmente frio. Plutão é ainda menor que a nossa Lua, e por causa disso, quase não há gravidade lá. Seria extremamente difícil ficar sobre ele. Para evitar voar acidentalmente para o espaço exterior enquanto jogássemos futebol, precisaríamos criar uma falsa máquina gravitacional. E se não quisermos nos sentir tontos, precisaríamos desenvolver um sistema nervoso novinho em folha. Mas Plutão não é tão ruim assim. Por exemplo, há água líquida sob a superfície, e até mesmo algumas montanhas geladas. Talvez fosse possível sobreviver lá se tivéssemos algum equipamento da pesada, roupas, suprimentos e... coisas demais. De qualquer forma, desde o calor abrasador de Mercúrio até as temperaturas geladas de Netuno, cada planeta tem um conjunto único de desafios ambientais e oportunidades de evolução. Embora possamos nunca saber verdadeiramente como seriam os seres humanos nesses outros mundos, é excitante considerar as infinitas possibilidades. Nunca vamos parar de olhar para as estrelas e fazer perguntas do gênero: